Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição do EBD na web. Hoje, particularmente, a número 6, que será ministrada no domingo, dia 11 de agosto. Esta lição tem como título A Razão da Nossa Esperança. Uma expressão retirada literalmente das palavras do apóstolo Pedro e que se tornou bem comum no vocabulário cristão. Está relacionada com a defesa da nossa fé. Síntese: diante das injustas perseguições, os cristãos devem se preparar para dar a razão da esperança cristã. O que é dar razão da esperança? É explicar a fé. Explicar racionalmente, intelectualmente. Só que nós devemos ter um equilíbrio, hein? Quando nós falamos sobre esse ato de explicar a nossa fé. E é isso que o apóstolo Pedro vai nos fazer, vai dar a orientação de como proceder. O texto bíblico está, obviamente, como todo esse trimestre estamos estudando, na primeira carta de Pedro, primeira carta escrita por ele, primeira epístola universal, capítulo 3, versículo 8 ao 17, e capítulo 4, versículos 1 e 2. Os objetivos são descrever as qualidades da vida cristã, refletir acerca do sofrimento e saber como defender a nossa esperança, a razão da nossa esperança. Primeira pergunta que eu quero chamar a atenção, que o comentarista faz e que transcende boa parte da nossa lição é como o cristão se porta diante do sofrimento. Nós sabemos que esse assunto, o mal, a existência do mal e do sofrimento, é um dos argumentos muito fortes que os ateus e agnósticos utilizam contra o cristianismo, contra a fé cristã de um modo geral. Se Deus é bom, não era para o mal existir. Eles vão fazer uso de uma coisa, de uma ferramenta utilizada na ciência, na filosofia, chamada de silogismo, onde eu tenho uma primeira premissa, uma segunda premissa que estão intrinsecamente ligadas e uma conclusão. Isso é chamado de silogismo, muito utilizado na filosofia grega e até atualmente. E eles fazem assim a seguinte construção. Se Deus existe e a sua existência implica em Deus ser onipotente, ou seja, ter todo o poder e ser bondoso na sua natureza, então não deve haver mal. Porque a existência de Deus, um Deus que tem todo o poder e que é bondoso, implica não existir mal. Segunda premissa, mas existe o mal. Conclusão, Deus não existe. Porque se Deus existe e Ele é bom, não deve existir o mal. Se existe o mal, Deus não existe. Bem simplesinho, porém esse silogismo aí está cheio de erro. Pois nós sabemos que a existência do mal em nada diminui a existência do nosso Deus, que continua sendo bom. E continua sendo Deus, como uma canção aí bem atual e bem conhecida. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Digam o que quiserem os filósofos. Como é que a gente pode responder isso? De forma simples. O mal surgiu no Éden, num episódio da queda. Quando Adão e Eva pecaram, o mal entrou no mundo. Essa é a explicação bíblica, a explicação teológica, melhor do que qualquer outra explicação. É bem verdade que os ateus não vão aceitá-la, e nem tampouco os agnósticos, mas o comentarista da lição chama atenção para uma coisa muito interessante. O próprio fato de alguém perceber e se incomodar com o mal mostra que nós não fomos criados para viver no mal. O fato de alguém, independente da religião, perceber, se incomodar e se entristecer com o sofrimento, atesta e assevera que nós não fomos criados para o sofrimento. Porque se o sofrimento é algo que eu percebo e digo, rapaz, está errado, a gente percebe que alguma coisa está em defeito. Se está em defeito é porque não foi criado assim. E a Bíblia mostra que tudo foi criado bom. E Deus viu tudo o que fez e viu que era bom. Tudo que Deus fazia, Deus achava bom. O mal vem do ato do homem pecar, pois Deus também na criação deu ao homem a liberdade de escolha. Porém, glória a Deus por isso,
nós não somos deterministas nem fatalistas de dizer está tudo perdido, porque nós sabemos que há aí a redenção, estamos caminhando para a redenção. E aí eu mostro esta figura que fiz e que você pode utilizar na aula. Aonde está a origem do mal? Esse diagrama linear mostra tudo de forma bem simples. Deus deu ao homem a liberdade, o livre-arbítrio, um termo bem teológico. O homem fez escolhas utilizando essa liberdade, infelizmente escolhas erradas, dando origem ao pecado, que é quando o homem transgride a vontade de Deus, vai de encontro ao querer de Deus. O pecado, por sua vez, gerou e gera cotidianamente sofrimento. Porém, tudo isso aponta para a última etapa, a redenção. O sofrimento gera necessidade de redenção e em Cristo isso será consumado quando o mal, mais uma vez, ou de uma vez por todas, será destruído e nós voltaremos a viver aquela vida que Adão inicialmente vivia no paraíso do Éden. Então, a fé cristã, ela não só oferece resposta para o mal, como ela também oferece consolo para nós suportarmos enquanto nós estamos aqui na Terra, né? Então, Deus é tão bom porque a África aí está com tanta fome, está com AIDS, aquela coisa toda, porque existem tantas doenças virais, tanta pessoa inocente morrendo, por causa das próprias escolhas do homem. E visite a história do continente africano e você verá que aquele é um ambiente com muita idolatria, onde se buscam muitas divindades, o animismo está ali, né? Pessoas que não buscam Deus na sua essência. Vejam os países mais ricos do mundo, com IDH altíssimo. Veja os países que aderiram rapidamente à reforma protestante, como não enriqueceram, como não avançaram na alfabetização. E não sou eu que estou dizendo isso. Estudos ao longo de várias décadas de ciências sociais, humanas e aplicadas mostram que os países até protestantes tinham uma taxa de alfabetização muito mais acelerada do que os países, por exemplo, católicos. Veja que coisa interessante, porque os países católicos não motivavam a leitura, enquanto os protestantes sim. São dados, história, não tem como a gente debater, não tem como a gente contra-argumentar, interessantemente. Então, há uma forma de nós explicarmos isso utilizando o intelecto, a razão da palavra. Agora, interessantemente, o cristão não deve usar apenas o intelecto e a razão para explicar, mas também a fé e a experiência com o Espírito Santo, principalmente nós que somos pentecostais. Então, nós não vamos supervalorizar o intelecto, mas também equilibrá-lo e dosá-lo com a nossa fé, com o nosso sentimento, né? Nossa fé, ela é racional e ela também é movida por emoção, obviamente. Então, o apóstolo Pedro, ele vai explicar isso para a igreja. Ele vai começar dizendo, olha, sede todos de um mesmo sentimento, como nos mostra a leitura bíblica, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, ou seja, de dentro, misericordiosos e afáveis. Esse sentimento tem que vir de dentro, das entranhas, é a palavra aí que vai ser usada. E aí ele vai falar de simpatia no original, quando eu tenho que estar compassivo, colocando no lugar do meu irmão. Nós temos o apático, o simpático e o empático até, não é? O apático é aquele que não sente emoção nenhuma. O simpático é aquele que se envolve. O empático está no nível ainda maior. É aquele que se coloca no lugar do outro. A palavra aqui foi simpático, mas também poderia ser aplicado empático sem nenhum problema. É aquela expressão de solidariedade e compaixão pelo próximo. É assim que o cristão deve ser. Também vai nos indicar no versículo 9 que devemos não entregar o mal por mal, nem a injúria por injúria. Interessante aí que Warren Wiersbe, que é um comentarista muito conceituado, vai mostrar que existem 3 níveis de ação para com o próximo. Pagar o bem com mal está no nível satânico. Alguém fazer uma coisa boa e você só querer fazer o mal. Pagar o mal com mal e o bem com bem é algo extremamente previsível. Estou fazendo bem para ele porque ele é tão bom comigo. Vou fazer mal porque também fez mal comigo. Isso é o nível humano. A natureza humana faz a gente ser assim, previsível. Agora, responder o mal com o bem é nível divino. E é para esse nível que a palavra nos chama. O apóstolo Paulo nos ensina isso e agora também o apóstolo Pedro. Pelo contrário, bem dizendo a injúria, sabendo que para isto foram chamados
para que por herança alcanceis a bênção. Então, não é revidar as palavras negativas, maldizentes, mas sempre abençoar e trazer uma palavra de vida. Nós temos alguns textos bíblicos que vão nos ensinar isso, e dá para destacar aqui, por conta do tempo, apenas alguns provérbios que estão lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 12, e o versículo 13 nos diz assim: o que despreza a instrução perecerá, mas o que respeita o mandamento será recompensado. Aqui mostrando o contraponto entre o sábio e o louco, aquele que não busca o aprendizado da palavra. E é interessante, no capítulo 12, versículo 13, nos diz assim: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo escapa da angústia. Observe como o lábio, as palavras, aquilo que se diz, que se profere, está ligado com uma vida boa. O justo, ele guarda as suas palavras, refreia a língua, ele pensa antes de falar. O versículo 17 diz assim, 17, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, algo que fere, não é? Mas a língua dos sábios é saúde, é medicina, como diz em outra versão. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura num só momento. Então, é importante falar aí sobre a relação do pagar o mal com o bem, né, chamando ao nível divino aquele que se diz cristão, e guardar a sua língua, porque o apóstolo Pedro vai fazer menção do Salmo 34, quando o salmista mostra que uma vida boa está relacionada também com administrar as nossas palavras. Em relação ao sofrimento, é importante, está aparecendo aí no vídeo destacado, chamar a atenção da teologia da prosperidade e ou do triunfalismo, que prega que o cristão, o crente em Deus, não deve sofrer. Nós não cremos nisso, a Bíblia não mostra em nenhum momento isso, e nós vemos que o apóstolo Pedro está falando para uma comunidade de crentes sofredores, mas mostrando que o sofrimento é passageiro e que sofrer por Cristo e para Cristo é louvável. Não há nenhum louvor, gostei muito dessa frase do comentarista, no segundo tópico, em sofrer justamente pelos erros cometidos, ou seja, uma pessoa estar presa pagando sua pena por um delito, um crime cometido. Isso não é louvável, isso ela está fazendo a obrigação, ela tem que fazer isso mesmo, tem que cumprir sua pena. Agora, é grande alegria padecer em Cristo por fazer a coisa certa. Eu que não quero sofrer injustamente. Olha, você não é crente, pois o cristão, ele está apto também para sofrer. E o sermão da bem-aventurança mostra isso. Jesus diz, olha, bem-aventurado quando vos injuriarem, vos odiarem e vos perseguirem por amor do meu nome. Não é, amados? A teologia da prosperidade e do triunfalismo vai dizer, chega de sofrer, para de sofrer. Você vai dar a volta por cima. Deus vai pegar você, que era a cauda, vai colocar para a cabeça, vai pegar o tapete, vai colocar como cortina, e todas essas coisas que a gente está acostumado a ouvir e que vão de encontro a verdade do cristianismo, a verdade do evangelho do Senhor Jesus. Pois o sofrimento do justo é bíblico e ele não é para a morte, não é para a destruição, pelo contrário, é para o fortalecimento, produz experiência e maturidade cristã. Como nós vemos em Romanos, capítulo 5, nós temos aí o versículo de número 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. E a gente, se fosse morrer por alguém, como diz Paulo, faria pelo bondoso, pelo justo, por alguém que gostamos. Mas Cristo morreu não foi pelos bons, morreu pelos maus, pagando o mal com o bem. Por isso que Paulo vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, no versículo 8. Pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, assim como Cristo deu o exemplo, que nós também possamos dar exemplo no nosso dia a dia, pagando sempre o mal com o bem.
respondendo à injúria com a bendição. Ok, irmãos? É isso que o texto bíblico e a lição está nos chamando a atenção. E aí, quando você falar mais uma vez da questão do sofrimento, quando você for utilizar esses argumentos, é bom fazer aí uma roda de conversa com os estudantes da classe para ver o que eles pensam, porque às vezes tem aluno, tem cristãos que bebem nessa fonte do ateísmo, do agnosticismo e ficam em dúvida também. E às vezes não conseguem responder a outra pessoa e gaguejam ou dizem que vão perguntar ao seu superior. Isso é um problema. Essa lição 6 é uma aula de apologética. E você, professor, será o canal de Deus para fortalecer a fé do aluno e entregar a ele munição teológica para ele debater a palavra de Deus e defender a fé. Agora, como é que se defende a fé? O apóstolo Pedro vai mostrar isso aqui, que nós defendemos no versículo 15, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da vossa esperança. Então tem cristão que vai debater a fé, termina com confusão, sai sem falar com a pessoa, vai na faculdade, no trabalho, até com um parente que não é cristão, que não crê em Deus, que não aceita as verdades das Escrituras, e ele vai defender a fé e termina discutindo. Às vezes alguém tem até que separar, porque pode sair até uma agressão física. Irmão, isso é horrível. Isso vai de encontro à palavra de Deus. Não é? Porque melhor do que ganhar uma discussão é ganhar almas para Cristo. E se você vai defender a fé e termina causando tanta confusão, você está escandalizando, ao invés de evangelizar. E a apologética, ela serve à evangelização. Ela é criada da evangelização, diz certo autor. Não é? Então, como indicação aí para você, nós temos, do comentarista da lição, esse livro aqui, Razões para Crer, editado pelo Norman Geisler e pelo Chad Meister, quando fala sobre argumentos a favor da fé cristã. É um livro riquíssimo, é um livro que dividido em 4 partes, e ele vai falar sobre mormonismo, testemunha de Jeová, bruxaria, satanismo, vai falar sobre, por exemplo, os argumentos utilizados para defender a existência de Deus, o argumento cosmológico, do desígnio transcendental, vai falar sobre temas bem relevantes para o nosso século XXI. E aí você lendo o capítulo 1 e o capítulo 16, você vai ter uma base para a lição. Principalmente o capítulo 16, que fala sobre a evidência do mal e o argumento de defesa da nossa fé. Um outro livro muito bom que pode ser utilizado na aula e indicação tanto para professor como aluno do Alistair McGrath, que é um escritor muito respeitado no meio cristão evangélico, a apologética pura e simples, como levar os que buscam e os que duvidam a encontrar a fé. Esse é um livro mais conceitual sobre o que é apologética e um livro mais experimental. Vai falar sobre a apologética na cultura contemporânea, a base racional da fé cristã, e você vai ter aí uma forma bem metodológica de como defender a fé. Esse livro já é um livro mais aplicado e ambos os dois são excelentes subsídios para a lição número 6, que é uma lição que fala sobre apologética. Mas o que é apologética? Vem da palavra apologia, do grego, que significa defesa. Apologética nada mais é do que um discurso de defesa e justificação de algo em que nós cremos. Algumas pessoas pensam que a apologética é função de pastor, do presbítero, do teólogos, de superintendentes ou de professores da EBD, mas Pedro vai nos mostrar aqui que a apologética é função e responsabilidade de todo e qualquer crente. Pois no versículo 5 ele está escrevendo para a igreja, para os cristãos, para a comunidade inteira. E nós não devemos escolher a quem vamos dar nossas explicações, né? Porque tem pessoas que se escondem das testemunhas de Jeová quando elas chegam no domingo lá batendo na porta. É porque simplesmente não tem condições de dialogar com eles. Entende? Fica envergonhado diante deles. E aí nós não precisamos fazer um curso de teologia bacharel de 4 anos para defender a fé. Um curso de teologia, obviamente, trará muitas ferramentas. Mas, sobretudo, o conhecimento das Escrituras e um relacionamento verdadeiro com Deus, através da ajuda do Espírito Santo, nós conseguiríamos responder a todos aqueles que questionarem a nossa fé. Então, são esses os pontos básicos da lição
e que você, professor, deve estar atento a tudo isso. O apóstolo Pedro não estava, por exemplo, tão interessado em explicar a causa cósmica do sofrimento, em dar uma aula, um show de filosofia ou de teologia, mas sim ele queria explicar a todo aquele que estava interessado como nós devemos reagir diante do sofrimento. Então não adianta ficar debatendo na faculdade, em casa, com parentes não cristãos, vizinhos, qualquer outra pessoa, horas a fio, se no final nós não vamos trazer uma mensagem de esperança. Porque de que adianta explicar a razão da nossa esperança se no final a pessoa que nos ouve não passa a ter nenhuma esperança? Pelo contrário, fica com raiva da religião, raiva de Jesus e da Bíblia e diz, isso aí é um alienado qualquer que está tentando replicar discursos prontos. Mas nós não somos replicadores de discursos prontos. Nós temos uma viva esperança e nós devemos saber explicar aonde está esta nossa fé. Então, esta é a base da lição do domingo e com certeza você, professor, trará essa explicação e essa motivação para os seus alunos. Fujamos da beligerância, daquele sentimento de trincheira, de estar preparado para calar a boca de qualquer pessoa que venha questionar a fé. Não, mas que com amor, com mansidão e com temor a Deus, possamos trazer pessoas para Cristo através da defesa da fé na glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Texto do dia, retirado do capítulo 13, versículo 15 da carta estudada nesta lição, nos diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Um excelente texto bíblico que pode e deve ser utilizado durante a aula e em qualquer diálogo, debate com pessoas que questionam acerca do sofrimento, tentando inutilizar a onipotência de Deus e a sua bondade, está lá na carta escrita aos Romanos, capítulo 8, versículo 20. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha aqui, a criação ficou sujeita a esse estado deplorável em que ela está, e significa que ela não era assim. E aqui está a causa, não por sua vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem? Adão, o primeiro homem, escolhendo o pecado, permitiu a entrada do mal e do sofrimento no mundo. Versículo 22 diz: sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha aqui a promessa, olha aqui a esperança. O sofrimento existe, ocasionado pelo pecado do homem, mas não é o estágio final. E Deus é tão bondoso que recuperará o estágio inicial. Nós, os remidos, viveremos em novo céu e nova terra, desfrutando das belezas, da integridade, da bondade de Deus. E o mal não existirá, nem tampouco o sofrimento. Coloquemos a nossa fé em Deus e defendamos a nossa fé sempre que for preciso e a quem for necessário. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.